Estamos no canal 7 da Via Cabo, da Multi TV, no programa Falando Francamente, e hoje eu estou conversando com o professor, doutor e sociólogo José Luiz Viana da Cruz. José Luiz, 32 anos de carreira. Para mim, a pior remuneração que existe é a do professor. Não tem de policial que é baixa também, e todo mundo. Por quê? Ninguém chega à polícia sem ser aluno. Ninguém é aluno sem professor. Então, para mim, o básico do professor é isso. Sociologicamente, o que você me explica? Porque quando nós éramos pequenos, que o sujeito casava com a professora, era o marido da professora. Era golpe do baú. Era golpe do baú, era o marido da professora. Hoje, outro dia, eu fiquei pasmo em ver uma pessoa que eu fiz uma separação, e eu não vou, óbvio que eu não vou citar nomes, mas ela era professora do liceu e ela ganhava R$500. 500 e poucos reais. Obviamente ela não deve trabalhar, eu acredito, né? Porque hoje não era hoje, não. Tá Eu vou dizer precisamente isso, em que ano foi. Nós éramos alunos da faculdade de jornalismo, então no primeiro ano nós pegamos, foi quando? O primeiro ano nosso, lá. 2006. Em 2006 ela ganhava R$500. Presumo que hoje, 6 anos depois, ela deve estar ganhando aí 1.100, 1.200, que tenha dobrado. Eu imagino isso. Mas eu acredito também que ela não trabalhasse, porque ninguém poderia ter disposição. Ela estava sem os adicionais. Não, ela trabalhava, ela dava uma aula lá, uma determinada aula lá. Ela tinha uma carga horária lá. Sei. Mínima, mas tinha uma carga horária. Mas o que eu quero dizer é que é um desestímulo muito grande. Que leitura você me faz disso? Olha só, no ensino superior, eu posso te dizer o seguinte: ninguém quer as carreiras no ensino superior, há vagas sobrando nas carreiras que formam professor. Então a formação de docente hoje está no chão, ninguém quer ser. Eu até vou pedir desculpa de dizer isso no ar, mas é um pouco assim, quem sobra, vamos dizer assim, quem não tem alternativa vai ser professor, porque é ficar condenado a viver com isso aí. Segundo lugar, eu concordo inteiramente com você, eu inverteria, olha só, eu sou um professor universitário público federal, que na escala de salários é melhor, né? É o melhor salário que tem. Eu te digo o seguinte, um professor do ensino fundamental deveria ganhar mais do que nós. Sempre achei isso. Porque não chega você se não tiver um bom fundamental, trazer um bom aluno para mim. Para trazer para mim um aluno... E para você chegar onde você chegou, ser professor de nível superior federal, você precisa ter um bom fundamental. Claro, como nós tivemos, o que você falou, eu concordo. A nossa formação, eu concordo. A nossa formação foi melhor. Nós até antes aqui de iniciar o programa, estava batendo um papo e você estava falando da questão dessa, vamos dizer assim, dessa democratização, dessa massificação, né, do ensino superior. Massificação geral também, que o segundo grau também nós já estamos nos aproximando de 100% dos alunos na escola, né? O que isso produziu? Eu acho o seguinte, como você mesmo falou, estava falando aqui em off, foi a maior revolução da educação da história do Brasil, não tenho dúvida, do Lula para cá. Você vê que nós triplicamos o número de escolas de formação profissional e técnica. O Sistema S hoje, com o apoio da Dilma, vai passar de 200 unidades no país, uma coisa fabulosa. No entanto, massificar em curto espaço de tempo tem seu preço. Sim. Se você paralelamente não valoriza a carreira do professor, o que aconteceu? Foi uma faca de dois gumes. Você garantiu o acesso de todos ao ensino, está cada vez mais garantindo o acesso de todos ao ensino, inclusive o ensino superior também está expandindo imensamente, mas, no entanto, você não consegue formar professor, e o professor que você forma é o professor é o professor marmiteiro, é o professor que tem que dar aula em 5, 6 lugares, 60, 80 horas semanais. É rotina no professor do ensino fundamental, carga entre 40 e 80 horas semanais. É inadmissível, né? Para fazer um salário que já não consegue nem marido, não consegue nem esposa, quando no caso do homem. Eu digo, né, é uma piada e com todo o respeito, é uma brincadeira, mas no sentido assim, de que do ponto de vista da valorização profissional, da valorização financeira, não é atraente. Não é atraente. Então, como é que você dá conta disso? A gente paga um preço muito alto. Tem um piso nacional do professor, que foi até o governo Lula que criou. O governo Lula que criou. Mas que as prefeituras alegam que não conseguem bancar. O governo federal está estudando formas de complementar, porque ele já compreende isso.
Porque nós hoje na universidade não estamos conseguindo formar professor para o ensino fundamental. Ninguém quer ser. Eu queria fazer com você agora um paralelo, porque você tem um problema. Porque você é PT de carteirinha e desde novinho, e eu sou testemunha. E você é sociólogo. Então você, por um lado, é colega do Fernando Henrique e pelo outro lado é colega do Lula. E eu quero saber de você uma explicação. Ninguém acha que fez esse paralelo para você. Você me botou agora na sinuca de bico agora. Mas é verdade. Você é colega de Lula porque você é colega de PT de carteirinha. Tá. Mas é colega de Fernando Henrique, porque você, além de ser sociólogo, tem formação no exterior. Isso. Então, quer dizer, e Fernando Henrique também, na Sorbonne. Então, quer dizer, você... Meu doutorado, uma parte do meu doutorado eu fiz na França. Então, quer dizer, eu sei, você tem todo esse paralelo de colegagem, vamos dizer aqui. Agora eu quero saber de você a explicação. Como é que você me explica que o Lula, analfabeto, seu colega de carteirinha, e que tem um grave defeito de se vangloriar, de ser analfabeto, ter chegado lá, que eu acho que aquele é o maior pecado mortal dele, alguém devia ter dito a ele que ele não podia fazer isso. Que você me explica que o Lula conseguiu fazer mais do que Fernando Henrique? É vontade de fazer, é vontade política? Eu acho o seguinte, tem coisas boas e ruins nos dois. Por exemplo, o Fernando Henrique, como sociólogo, foi fundamental, não só para o Brasil, como para a América do Sul. A obra dele sobre a teoria da dependência dos países latino-americanos, eu estudei nos livros dele, é fabuloso. Quando ele falou, até esqueço o que eu escrevi, é porque aquilo que ele detectou nos estudos dele, e que diz que era o lado negativo que gerava a dependência, ele praticou como presidente e acentuou a dependência do Brasil. Mas isso é uma outra história. E o Lula, eu diria o seguinte, o Lula é aquela parcela da população brasileira, e é o que me fascina nele, que mostra o seguinte: ensino e educação é fundamental? Mas no Brasil ainda há espaço para que a experiência, a vivência e a intuição desenvolvam pessoas geniais, assim. O Lula tem muitos defeitos, muitos. Então, inclusive, vários estão sendo hoje aflorados aí. Estão aflorando. Mas o que há de genialidade no Lula? O aspecto justamente intuitivo, espontâneo, voluntarioso e afetivo. Eu quando falo do Lula, eu lembro do meu pai. Sabe por quê? Porque meu pai tinha um fascínio por ele e que meu pai não era intelectual. Então, quando você falou Fernando Henrique e Lula, eu pensei assim, o sociólogo e o Zé da Cruz. Meu lado, Zé da Cruz, que é o do meu pai, era fascinado e eu sabia porque meu pai era povo. Meu pai, povo mesmo. Não fazia opções políticas por um caminho sociológico, por um caminho intelectual, por um caminho acadêmico. É pela intuição e pelo afeto. E aí eu percebia, eu falei assim, ele era o espelho para eu entender o Lula. Porque, como você falou, perfeito. Eu, como sociólogo, tenho dificuldade de entender o Lula. É isso aí. Explicar o Lula. Você chegou onde eu queria. Exatamente, é isso. Pelo caminho acadêmico, você tem razão. Pelo caminho acadêmico sociológico, você não entende o Lula. Aí eu olhava assim, meu pai representa ainda uma parcela grande da população, a maioria da população. E por que caminhos eles chegam ao Lula? Eles chegam ao Lula pelo caminho da intuição, pelo caminho do carisma, pelo caminho do afeto. É isso aí. E pelo caminho da espontaneidade. Da espontaneidade, né? E do certo paternalismo, que o Lula foi assistencialista, foi paternalista. Claro. Mas na carência da nossa sociedade... Havia necessidade. A necessidade, o grau de necessidade, o grau de carência, quem entra e supre isso, tanto é que a Dilma é uma intelectual, acadêmica, mas não abandonou esse veio do Lula, e qualquer presidente, se vier ser o Aécio, Eduardo Campos, ou o que for, eles aprenderam isso com o Lula. Tanto é que as pessoas dizem assim, Bolsa Família, essas coisas, nunca ninguém vai ter coragem de acabar. É lógico, isso vai acabar naturalmente o dia que o povo não precisar mais, mas enquanto houver, como você falou, enquanto houver a necessidade e a carência e a pobreza, ninguém vai governar mais esse país sem ter uma parcela bem grande dedicada a esse tipo de coisa. Eu só acho que a política social, ela só não deve ser feita de forma assistencialista política, porque eles trocam a cesta básica e estimulam a pessoa a trocar a cesta básica pelo voto. Esse é que é o pecado mortal. Eu te falei, essa é uma das contradições. É isso. Essa é uma das contradições. Realmente, essa face da política... E outra, ela não pode durar muito, né? Não, é isso, ela tem que ter prazo. Muito, ela vira um vício da população e dos políticos. E aí não interessa mais desenvolver o país. Não, aí vamos estagnar por ali. As bolsas todas dão conta. E aí a gente nunca mais perde a eleição. O político deve raciocinar assim, né? Então, só para fechar o que você falou,
Então, meu lado PT, hoje é bastante crítico ao PT. Bastante crítico ao PT. Eu hoje não tenho mais uma militância partidária. Eu diria assim, me declaro independente. Na hora de votar, ainda sou uma pessoa que voto no PT, mas tenho até votado nas últimas 2, 3 eleições. Aqui, deputado estadual aqui, o federal ali, o que for, eu já tenho votado em político de outro partido. Então, como diz o outro, também como diz vocês, eu sei uma piada agora há pouco, e eu fazer outra aqui agora, está muito melhor. Porque você era PT, hoje eu não tenho mais um compromisso prévio, entendeu? Em cada eleição eu vou olhar. Entendi. Tem uma simpatia, tem aquela coisa assim que quando você teve aquele amor na sua vida, né? Vamos dizer assim. O tempo traz isso de bom pra gente, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma das poucas coisas que o tempo traz. Mas não hesito em fazer uma escolha fora do PT. Se for um bom candidato, seja ele de que partido for, se eu quero ver ele eleito, eu vou votar nele, mesmo se ele não for PT. Eu quero que o telespectador entenda por que eu fiz insistir com a nossa produção para fazer esse convite naquele outro programa, se alguém assistiu. Porque eu tinha muito mais coisa para conversar, que eu não vou perguntar agora nesse bloco, tipo as cotas. Eu não vou poder falar, porque nós já estouramos o bloco, não é isso, diretor? Já estouramos o bloco, não vai dar mesmo. Mas é por isso que eu falei que o telespectador entender, nós ainda tínhamos muito mais para conversar. Mas vamos para o intervalo. Estamos no canal 7 da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Eu estou conversando hoje com o professor, sociólogo, doutor José Luiz Viana da Cruz. Volto já.